especificava na tabela primitiva, né? Aí fazia a minimização de estados, depois fazia o assinalamento de estados com um único requisito, né, de obrigatoriedade, que é livre de corrida crítica. Depois eu fazia a minimização lógica. Como a gente está trabalhando com uma máquina que tem que satisfazer o modo fundamental, né, e a gente está trabalhando normalmente com soma de produto, né, ou produto da soma, a única condição que tem que satisfazer a minimização lógica é livre de hazard estático do tipo 1, no caso, soma de produto. Aí depois a gente verificava se tinha hazard essencial, né? Tendo hazard essencial, inseria elementos de atraso, né, nas linhas de realimentação. Então, essas etapas, esse conjunto de etapas é o que a gente viu para projetar, para sintetizar uma máquina de estado finito assíncrono. Agora a gente vai ver análise, né? Então, análise de uma máquina assíncrona é simples, né? Ela é só difícil se você não tem, né? Se você não tem as variáveis de estado. Aí é super complicado você descobrir, né, quantas variáveis de estado tem um circuito, porque as realimentações não dá para ver. Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu ver quantas realimentações eu tenho. Eu tenho aqui uma realimentação direta, tá vendo? Eu tenho outra realimentação direta e uma realimentação indireta, tá vendo? O Y2 indo para o Y1, tá vendo? Então eu tenho 3 realimentações, não significa nada, poderia ter 10, tá? Então, normalmente no projeto, você tem que saber as variáveis de estado. Então, eu tenho uma variável de estado aqui, Y1, uma variável de estado 2 aqui, então eu tenho a saída Z, que é no caso aqui, coincidiu, é o próprio Y1. Então, como é que por exemplo, lógico, por exemplo, tá? Então, você vai ver. Então, tem vários tipos de análise, né? Isso de próximo estado, que no caso Y1, Y2, e as saída. Se olhar aqui, esse produto mais esse produto, tá vendo? É esse produto, tá vendo? X1, X2 e o próprio Y2 barrado, tá aqui, ou Y1, que é esse aqui, e o Y2 barrado, tá aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é a equação do Y1, tá vendo? Tá? E se repete para o Y2, tá vendo? O Y2 eu tenho 3 produtos, tá vendo? Olha lá, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Eu tenho esse aqui, que é o X2 barrado X1, que é esse termo aqui, ó. Esse aqui esse aqui é o X2 Y2, que é esse aqui, ó. Né? Esse termo aqui é o X1, né? Y2, que é esse termo aqui, tá? E esse termo aqui é o Y1, X1 barrado, que é esse aqui. Ó. E o Z é o próprio Y1. Com as equações, né, eu vejo. Primeiro, é uma máquina Moore ou Mealy? Olhando aqui, dá para saber que é Moore, né? A saída Z, a única saída, ela depende somente da variável de estado. Então, é uma máquina Moore. Então, tem aqui uma máquina Moore que tem duas variáveis de estado. Então, eu vou ter 4 estados, né? E tem 2 entradas. Então, com isso daqui, eu monto a tabela verdade.
desculpa, a tabela de fluxo de estados. Tá vendo? Olha lá, tá aqui a tabela de fluxo de estados. Aí eu vejo, eu vou seguindo, vou montando, pegando essas equações aqui, né? Eu vou preenchendo a tabela. Aí, o estado, o próximo estado que coincide com o estado atual, eu circundo, né? Que é o estado estável, né? Então, esse aqui coincidiu, então é instável. Esse aqui coincidiu, é estável. Esse aqui não coincide, né? Esse aqui é estado atual, esse aqui é próximo estado. Esse aqui não coincide, então eu não faço nada. Então tá aqui, tá vendo? Então aqui eu extraí a tabela de fluxo de estado desse circuito. Né? Simplesmente, qual que é o procedimento? Pega o circuito, extrai, né, as equações de próximo estado e as equações de saída, vejo se é Moore ou Milli, e pego as equações e vou preenchendo, né? Por exemplo, essa tabela aqui, essa célula aqui, ó, eu tenho x1, 0, x2, 0, y1, 0, y2, 0. Quer dizer, simplesmente eu venho aqui, ó, preencho aqui, vejo qual é o valor do y1 e qual é o valor do y2. Pronto. Peguei, coloquei aqui. Y1, Y2. E assim vou fazendo para todos. Né? Não tem jeito. Você vê que o Z é o próprio Y1, tá vendo? É 0, 0, 0, 1 e 1, tá vendo? É o próprio Y1. Tá? Agora, já é um pouco mais trabalhoso. Né? Quando eu tenho um circuito que é baseado em que a gente chama de arquitetura Standard RS, tá vendo? Tá? Aqui estou usando portas, o LED com porta-NOR, né? Tá vendo? Tá? Então, então, como é que eu faço? Aqui a gente não chama, a gente não chama equações de próximo estado a princípio. O que eu extraio? Eu extraio, né? Estou aqui no circuito, tá vendo? É um circuito. Aqui não tem saída, não está preocupado com a saída, simplesmente está aqui. Ele tem duas entradas, né? E duas variáveis de estado, tá vendo? Tá? Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que saber é a equação característica do LED RS, no estilo NOR. Essa é uma coisa que eu preciso, tá? Porque esse circuito ele é baseado no LED RS com portas NOR, né? Achei a equação característica, tudo bem. Aí eu extraio a função set e reset dos circuitos. Então, essa aqui é a função reset. O que é a função reset para o Y1? O F reset para o Y1 é x1 barrado e x2 barrado. Né? X barrado e x2 barrado. X1 e esse também Y2. E assim eu faço o Y2 e o F7 aqui. Tá? Esse procedimento. Vamos lá. Então, ó, vamos ver a equação característica do LED, né, que eu preciso. Né? Lembra que eu disse para vocês? Para mim, a tabela de excitação ela é importante quando eu estou projetando o circuito, estou usando o elemento, o LED, para projetar o circuito. Ele é um componente que vai fazer parte do circuito. Né? Quando é análise, eu preciso de equação característica desse LED. Então, aqui eu tenho a tabela de operações, tá vendo? Do LED baseado em NOR. Tá vendo aqui? Ó? 0, 0 mantém a saída, 0, 1 é 0, 1, 0 é 1. Né? Aí eu tenho, então tá aqui. Ó, tá? Então tá aqui. Então, quando você, por exemplo, você coloca aqui no. Olha lá, 0. Por exemplo, vamos falar que aqui, por exemplo, você tem
00 permanece, né? 00, né? Permanece. O 1 é proibido. Por exemplo, 01, né? 0, 1 aqui, 1, né? 1 dá 0, tá vendo? Dá 0. 00 dá 1, tá vendo? É o contrário. Então aqui dá, tá vendo? Então tem aqui 0, 1. Então eu tenho aqui, tá vendo? O QN é S ou R barrado QN. Essa equação característica, o que eu faço? Eu venho aqui, pego o F reset e jogo aqui. Pego o F7 e jogo aqui. Com isso, eu acho a equação de próximo estado. Não é como no outro. No outro, eu extraio diretamente a equação de próximo estado. Na Kelvin-Root, quando eu extraio Y1, ele já é chamado de equação de próximo estado. Quando é baseado em LET, não. Eu extraio a função set reset, né? A função set reset. Com a função set reset, eu jogo na equação característica aqui, entendeu? E extraio a equação de próximo estado. Então tá aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, tá vendo? O S1, né? No caso aqui, tá chamado como S1, né? Que é o F reset. Ele pera um pouquinho só. Tá aqui. O S1 XY. O R1, aqui, ó, X e o Y2. Aqui. O R1 é que eu estou chamando já de S1 esse aqui e o R1 esse aqui. Não estou colocando o F, né? S1, X1, Y2, que é esse aqui, né? O S1 está aqui, ó, o S1 está aqui. É o X1 e aqui vem o Y2, tá vendo? O R1 é o X1, X2 barrado, né? Tá vendo? Aqui é o X1 barrado e o X2 barrado. O S2 é esse cara aqui. Também é X1, X2, que é esse aqui. E o R2, que é esse cara aqui, o que é? É o Y1, né? E o X2 barrado, que é esse aqui. Substituindo, pega isso aqui, substitui, aqui, eu vou ter isso aqui, ó. O Y vai ser X1, X2, ou X1. Vou aumentar aqui. Eu tenho X1, X2, R1, X1, X2 barrado, barrado, S2, R2. Substituindo, né, na equação característica, né, eu vou ter, né, lembra, a equação característica é S1, no caso do Y1, ou R1 barrado Y1. Então, o S1 é isso aqui, então tá aqui. Ou o R1 é isso aqui, mas se você barra isso aqui, né, barra isso aqui, aplica De Morgan, vai ficar X1 ou X2, tá aqui. Fazendo essa operação, dá isso aqui, tá vendo? Mesmo com os Y2, tá vendo? S2 ou R2 e Y2. Aqui o S2, o R2 está aqui. Aqui, então, isso é a equação do estado do Y1 e a equação do próximo estado do Y2. Então, com essas duas equações, eu monto a tabela. Eu monto a tabela. Tá vendo? Está aqui a tabela. Tá? Mesma coisa. Eu vou pegando, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, essa célula aqui. Ó. Essa célula, o X1, X2 é 1. Vamos pegar do Y. E o Y1 é 1. O Y1 é 0 e aqui é 1. Então, se você olhar no Y1, olha lá, 1 e 1 dá 1 aqui já, tá vendo? Aqui já deu 1, tá vendo?
O Y, tá vendo? X1, X2, tá vendo? Ah, no caso, desculpa, aqui é Y2. Eu estava vendo aqui, né? O Y2 é 1, o X1 é 1, então aqui já deu 1, tá vendo? Por isso que veio aqui, tá vendo? Tá? Aqui, o X1, o Y1 é 1. E aqui eu tenho um 0. Um 0, que é esse aqui, tá vendo? Olha lá. X1, Y1. 1 e 1 dá 1, tá vendo? Então, por isso que aqui deu 1 aqui. E eu preencho tudo. Pegando os valores da entrada e o estado presente, né? Isso aqui é o estado presente, né? Isso aqui é o próximo estado, né? Tá? Pronto, preencho. Então ficou assim, tá vendo? Então esse é a análise. Então nós vimos como, dado o circuito, como obter a tabela de fluxo. Seja um circuito baseado em máquina de Huffman, seja um circuito baseado em LED. Tá? Tudo bem? Então, é isso que nós vimos. Então, essa é a análise. Por exemplo, eu posso ver, de repente, né? Eu queria ver, por exemplo, Hazer essencial. Né? Por exemplo, esse circuito tem Hazer essencial? Você montou a tabela e aplica a regra de Wangler, lembra? Por exemplo, daqui para cá, 0001, 1111, 1111. Não tem Hazer essencial nessa transição. Vamos pegar uma outra. 00, porque aqui não tem saída, né? Então a gente só está vendo o Hazer essencial do tipo estar estável. Né? Por exemplo, 0001, 1110, 11. Tá vendo? Eu queria ir para o 1 e fui, né? Só que eu passei para o estado 10, mas tudo bem. 0001, 11, né? Vem para cá. Aí, novamente, a regra. 10, 10, 11 e 1. Cheguei aqui. Tá? Por exemplo, aqui, 10, 00, 00, 00. Tá vendo? Era isso que eu... 00. Cheguei aqui. Por exemplo, aqui, 1. Aqui, ó, aqui já tem, ó, aqui tá complicado, aqui, ó. 1100. Se a variável y chavear primeiro, eu vou para 01. Desculpa, se a y2 chavear primeiro, eu vou para o 01 e paro. Se o y chavear primeiro, eu venho para cá e depois para cá. Aqui tem um problema de Hazer do tipo estado estável, né? Quer dizer, tá vendo? Eu era para ir para o 00, de repente eu posso parar no 01. Tá vendo? Então, né, aqui tem um problema de Hazer tipo estar estável. Então é assim. Se eu quero fazer uma análise de Hazer essencial, eu posso fazer isso. Eu tenho um circuito, esse circuito tem Hazer essencial. Lógico, eu poderia fazer uma análise essencial colocando todos os pontos aqui, fazer, mas é melhor na tabela de fluxo. Né? Então você pega aqui, extrai a tabela de fluxo e depois analisa a tabela de fluxo. Tudo bem? Então, fala. O senhor poderia só lembrar novamente como é que é essa regra de Wangler mesmo? Eram 3 transições que... A regra do Wangler, ela é aplicada na tabela de especificação. Você pega todas as funções discutíveis, por exemplo, aqui para cá é tudo variável. Desculpa. Para cá, aqui, para cá é variáveis. Então, daqui para cá, 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 e daqui para cá, e daqui para cá. Essas são as transições possíveis.
daqui para cá, né? Aí toda transição possível, eu aplico a regra do Angle. O que é a regra do Angle? Ela pega a variável que você vai ativar, você ativa 3 vezes. Então, por exemplo, eu estou daqui para cá, tá? Eu vou aplicar 3 vezes a regra, né? Vou aplicar 3 vezes, por exemplo. O x1 vai para 1 aqui, ó, tá? Então eu faço x1 de 0 para 1, depois x1 de 1 para 0, e depois x1 novamente de 0 para 1. Então aqui, ó, olha lá. 0, 0, 0, 1. Daqui, parei aqui. Então, primeira transição do x1. Agora eu faço x1 de 1 para 0. Venho para cá. Parei aqui. Aí, novamente, o x1 de 0 para 1. Parei aqui. Quer dizer, na primeira transição, eu queria para o 1, 1. E eu fui. Né? Ah, mas aqui não está 0, 1? Está 0, 1. Só que aqui é 1 e é estável. Né? Então, no fundo, eu estou indo para o 1, 1. Né? Tá? Deu para entender? Sim, sim. Obrigado, professor. Tá. Bem, aqui agora eu tenho, por exemplo, um flip-flop. A gente viu como projeta flip-flop, né? Usando aquele procedimento que a gente viu, né? Pega a tabela de operações dele, gera a tabela de fluxo primitiva, faz a minimização de estados, o assinalamento de estado. Lembra que flip-flop, do jeito que a gente está projetando, qualquer flip-flop que você fazer, inventar, você, na minimização, pode ter muitos estados. Por exemplo, o flip-flop D, na tabela primitiva, ele tem 8 estados. O JK, se não me engano, é 16. Não tenho certeza. Se não me engano, é 16. O flip-flop D também são 8 estados. Mas a minimização você consegue, no procedimento que a gente está usando, implementar com 4 estados, qualquer que seja o flip-flop. Tá? E aí você usa, na minimização do assinalamento de estado, usa a própria variável de saída com variável de estado, aí no fundo você só introduz uma variável de estado, então você vai ter uma variável de estado e uma variável de saída. Aí você codifica, acha, faz a minimização lógica e pronto, projetou o flip-flop. Ah, mas de repente eu tenho um flip-flop, mas eu quero a partir dele projetar outro flip-flop a partir dele. É possível, tá? Por exemplo, aqui eu tenho, tá vendo? Eu tenho um flip-flop aqui, tá? Eu tenho uma lógica aqui para converter esse flip-flop no que eu quero, tá? Obviamente que tem as entradas, né, do flip-flop, e eu tenho também as realimentações aqui, que eu preciso saber a saída dele, tá? Então olha, o procedimento para converter flip-flop tem 2 passos. O primeiro, eu pego a tabela de operações do flip-flop alvo. Então, eu tenho um flip-flop alvo, o que eu quero, né? E eu pego também a tabela de excitação do flip-flop objeto. Quer dizer, o flip-flop que eu quero projetar o flip-flop alvo a partir do flip-flop objeto, né? Aí, com a tabela de operação do flip-flop alvo e a tabela de excitação do flip-flop objeto, eu construo a tabela verdade da conversão. Quer dizer, eu construo, né, a tabela verdade que vai me gerar essa lógica combinatória. Vou projetar o JK
flip-flop D. Então, eu preciso da tabela de operações de JK. Tá vendo? Vou trabalhar na borda de subir. Cadê projetar a partir do flip-flop D? Ah, tá. Flip-flop D, tá aqui. Que é a tabela do que é o que eu parto, né, do flip-flop. Então tá aqui, né, a tabela de operações do flip-flop D, tá vendo? Quando vem, só trabalha na borda de subida, tá vendo? Quando D é 0, o Q é 0. Quando é 1, é 1. E o resto permanece. Então tá aqui. Aqui é o símbolo dele e aqui eu tenho a equação característica dele. E aqui eu tenho a tabela de citação do flip-flop D, tá? Só para relembrar, né? Então, converter, né? Conversão. Eu tenho aqui o projeto, né? Esse aqui é a equação característica, né? E aqui, a partir da equação, aqui eu tenho a tabela de citação do flip-flop JK, tá vendo? Eu tenho aqui a tabela de citação do JK e eu tenho a tabela de operações do D. Então, então aqui, como é que vai ser? Voltando aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o flip-flop D. Então aqui eu vou ter uma entrada D aqui, ó. Né? Então aqui eu vou ter entrada JK, tá vendo? Vou ter um JK aqui, ó. E aqui a saída vai ser o D. Então, essa lógica aqui vai ter o J e o K como entrada, que eu quero fazer um JK a partir do D. Então, eu vou ter um JK aqui e eu vou ter o Q, né? Então, eu vou ter 3 entradas, né? No caso aqui é o barrado, né? Mas é como se fosse a mesma entrada, né? É que quando se eu extrair aqui um Q barrado, eu pego daqui para não usar a inversora, né? Quando é Q, eu pego daqui. Quando é Q barrado, eu pego daqui, né? A equação daqui. E aqui vai ser o D, né? Então vai ser assim, né? Então vai ser aqui, tá vendo? Olha lá, quando o JK for 00, a saída permanece. Então, tá vendo? 00, né? A saída permanece. Então, como é 0 aqui, o que eu faço com o flip-flop D? Lembra a equação característica do flip-flop D? Aqui, ó. O QN mais 1 é o D, tá vendo? Essa aqui é a equação característica, tá vendo? Tá? Tá vendo aqui? De 0, eu quero continuar 0, no D eu coloco 0. De 0 para 1, coloco 1. De 1 para 0 eu coloco 0, de 1 para 1 coloco 1, tá vendo? É isso que eu estou fazendo. Olha lá. Então, é 0, eu coloco 0. É 1, eu coloco 1. Do 0, 1, não importa o que, a saída vai para 0. Então, no 0, 1, não importa o valor do que, vai para 0, tá vendo? No 1, 0, não importa o valor de que, a saída vai para 1. Então, tá vendo? 1, 0, não importa aqui, 1 e 1, tá vendo? Porque ir para 1 e para 1, tá vendo? E 1 e 1 inverte. Então, 1 e 1, o QN é 0. Eu quero que ele vá para 1. Então, eu coloco 1 na entrada D, flip-flop. Não, ele está 1. Então, eu coloco 0 para inverter, né? Pronto. Tá a tabela verdade aqui. Agora, eu extraio, jogo isso aqui no mapa de Carnot. Está aqui no mapa de Carnot. Tá vendo? Tá vendo? 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Tá vendo aqui? 1, 0, 1, 1. E 1 e 1 inverte. O que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. Tá aqui, ó. Pronto. Opa, espera um pouquinho só. Então, o que vai ser aqui se você pegar aqui
a equação D vai ser, o que vai ser o D aqui? Vai ser J Q barrado, né? Ou K barrado Q, né? Pronto. Então, tá vendo aqui? D que vai ser o D? Vai ser J barrado, ou, né? K barrado e pronto. Eu projetei o flip-flop JK com o flip-flop D. Então, sempre assim, mesmo que fosse aqui um flip-flop banana, eu quero projetar um JK a partir do flip-flop banana. Tudo bem. Então, o que você precisa saber do flip-flop banana? Né? Eu preciso saber quais são as características dele. Né? E do JK, eu preciso saber a tabela de citação dele. Aqui é de um banana, eu quero converter o flip-flop abacaxi a partir do banana. Tudo bem. Eu preciso da tabela de citação do flip-flop abacaxi e eu tenho a equação característica do flip-flop banana. Com essas duas informações, eu consigo converter qualquer flip-flop. Deu para entender? Dúvidas? Só para ver se eu entendi correto. O senhor pega as tabelas de excitação, né, do que o senhor quer, pega a equação característica do objeto, e o senhor monta a tabela com todas as combinações possíveis, e a partir dessas tabelas o senhor vai estabelecendo os valores. A partir da tabela verdade, é uma tabela verdade. Isso aqui é uma tabela verdade. 3 entradas e uma saída, tá vendo? Tá. Lógico. Por exemplo, se aqui fosse o JK, eu teria duas equações, né? Porque eu teria uma equação para o J e uma equação para o K, né? Como é que é um flip-flop que só tem uma entrada? Então, eu vou ter uma equação só, entendeu? Mas essa é a ideia. A ideia é essa. Quer dizer, eu tenho a tabela de citação do JK, que é esse aqui, ó. Essa aqui é a tabela de citação do JK. Tá vendo? Eu tenho a equação característica do flip D, que é isso aí. Porque zero, eu tenho, tá vendo? Então eu tenho a tabela de citação e com a equação característica eu consigo. Também, me ajuda também a própria equação característica, a tabela de citação do flip-flop D, também me ajuda, porque zero, ele vai para zero, né? Porque JK, tá vendo? JK permanece o zero, tá? Permanece o quê? Então, tá zero, eu quero continuar no zero. Então, o D é zero, tá vendo? Tá 1, eu quero continuar no 1. Então, é 1 aqui, tá vendo? Tá. Tudo bem? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Aí eu peguei tudo isso daqui, jogo aqui, extraio a equação e desenho o circuito, tá vendo? Tá aqui. Tá joia? Beleza. Então tá. Bem, agora, o que nós tínhamos sobre máquinas assíncronas, né? Eu dou um curso na pós-graduação sobre projeto de circuitos assíncronos, um semestre todo. Tá? Essa parte que nós vimos aí é uma que eu dou para vocês aqui, repito no curso, mas é um semestre de curso, então, né?
Isso daí equivale a, sei lá, 3 semanas do curso, entendeu? Depois tem mais coisas, né, para se ver, o semestre todo. Né? E tudo com PowerPoint, né? PowerPoint, o curso tem muito mais coisa, né? Que curso que é dado em lousa, né? Tá? Então, sobre máquinas assíncronas, o nosso curso é aí, porque a ideia de estudar máquinas assíncronas nesse primeiro curso são duas coisas. Uma é entender muito importante a gente pensar isso. Máquinas assíncronas, uma abstração de projeto. É uma abstração que é por evento. Ele responde à aquisição do sinal. Enquanto as máquinas elas respondem, né, no nível do sinal. Então tem uma outra abstração. Tá? Essa é a segunda. E a terceira coisa é que as máquinas, o circuito síncrono, por exemplo, o computador é um circuito síncrono. Né? Hoje o clock é um grande problema no projeto de circuitos complexos. Circuitos altamente complexos, hoje o grande coisa que no passado o clock foi colocado para facilitar o projeto, né? Porque o método, primeiro surgiu as máquinas assíncronas. Aí, pela dificuldade de projetar as máquinas assíncronas, aí alguém teve a ideia de introduzir um sinal para sincronizar as operações, né? E aí todos aqueles problemas do projeto de máquinas assíncronas foram mascarados. Então, o clock foi uma estratégia, uma técnica, né, para facilitar o projeto da máquina de estado. Né? Só que hoje o clock é o grande problema em projetos de circuitos complexos. Tá? Por quê? Porque, primeiro, que a tecnologia MOS, que permite hoje bilhões de transistores, né? Você vê, lá no laboratório, quer dizer, no laboratório, né? Entre aspas, né? Vocês eram para trabalhar no laboratório. No laboratório, vocês iam trabalhar com chips, né? De 10, 20, 30 transistores, entendeu? 50 transistores, no máximo 100 transistores lá dentro, né? Hoje se fala em bilhões de transistores. Então, quer dizer, então você consegue colocar dentro de um chip, né? Hoje quase 1 bilhão, ou mais de 1 bilhão de portas. Né? Se você pensar em nível de porta. Né? Quer dizer, então você consegue projetar coisas altamente complexas. Só que é o seguinte, essa tecnologia que permite bilhões, ela tem problemas. Por exemplo, as linhas, as conexões entre as portas, né, já tem atraso significativo, enquanto que as tecnologias não tão avançadas, você desprezava o atraso nas conexões. Quando você ia fazer uma análise de temporização, a única coisa que você verificava qual era o atraso da porta. O atraso da porta é esse, máximo e mínimo, tudo bem. Hoje não, nessas tecnologias, as linhas começam a ter atraso significativo. Depende do comprimento da linha, o atraso pode ser maior do que um flip-flop, maior do que uma porta, entendeu? Outra coisa, a variação do mínimo e máximo aumentou.
nessas tecnologias mais avançadas, né? Porque o processo é mais impreciso, né? A parte dos processos, né? Tá? E outra coisa, como ela permite bilhões de transistores, mas não significa que ela permite qualquer dissipação de potência, né? Quer dizer, então, antigamente, por exemplo, essa tecnologia permite, sei lá, 5 milhões de transistores. Legal. Você colocava lá os 5 milhões de transistores que dissipavam, a tecnologia suportava. Nessa tecnologia, não. Ela permite bilhões, mas não significa que ela suporta bilhões de transistores dissipando. Então tem esse agravante. Outro agravante, ela é mais sensível a ruído. E o clock é um gerador de ruído. Por que um gerador de ruído? Como o clock ele trabalha na borda, então em tempos discretos, né, ele exige da fonte de alimentação. E o clock começa a processar. Então a fonte de alimentação começa a exigir. Então, isso gera ruído. Tá? Problema. Outra coisa, ele precisa ter, como é um complexo, o clock ele vai para muitos lugares, né? Muitos lugares. Então o clock ele tempos em tempos ele precisa colocar um circuito que a gente chama de buffer para aumentar o nível elétrico dele. Então com isso começa a aparecer atrasos, mais atrasos ainda, fora o atraso das linhas. Então, existe um fenômeno chamado clock skew, né? O que é esse fenômeno? É quando eu tenho, por exemplo, um flip-flop num lado, outro flip-flop no outro lado. Só que o clock, como ele vem num flip-flop, ele demora um pouco para chegar no outro flip-flop, né? Então, dependendo da demora, o circuito não funciona. Que a gente chama... o sinal do clock está defasado, né? Quer dizer, por exemplo, num conjunto de flip-flops ele chega num determinado tempo, e no outro conjunto de flip-flops ele chega no outro tempo. Dependendo da diferença de tempo entre os dois, o circuito não funciona. Isso aí chama o fenômeno de clock skew, entendeu? Outra coisa, como você tem muitos transistores, né? Você exige muito do clock, né? Aí você precisa aumentar a potência dele, e aí você começa a ter um problema eletromagnético muito maior, né? Você imagina uma linha, né? Uma potência significativa, né? Uma frequência de gigahertz. Você tem um problema de interação eletromagnética super complicado aí, entendeu? Então, quer dizer, começa a ter problemas sérios nesses projetos, tudo por causa do clock. Tudo por causa do clock, entendeu? Isso daí foi o primeiro cara que disse isso, foi um cara da Caltech, né? Em 78, 78, hein? 78, 79, se eu não me engano. Ele previu os problemas do clock. Falou assim, no futuro os clocks vai dar esse problema, esse. Aí ele deu sugestões que é voltar ao assíncrono, né? Então hoje, quando você fala em projeto de chip, né, síncrono, na realidade, esse chip aqui, né,
um chip que faz tal coisa, e ele trabalha com frequência tal, 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 tal. Se você vê o projeto interno mesmo, ele não é puramente síncrono mais. Projetos complexos já não é mais. Ele tem já, às vezes, conceitos de assíncrono no projeto. Tá? Por exemplo, o projeto é dividido em partes, cada parte tem um clock, e a interação entre eles usa uma interface assíncrona, entendeu? Então, hoje, você já começa a ter conceitos de assíncrono no projeto de circuitos complexos, né? E outra coisa, às vezes você fala em circuito complexo, mas são, às vezes, circuitos programáveis. Então, você pega, assim, por exemplo, um algoritmo altamente complicado, e aí você desenvolve um software, né? Aí esse software roda num determinado processador, tá? Então, eu não estou falando isso. Quando eu falo, é hardware mesmo, hardware complexo. Por quê? Qual a diferença? Por exemplo, você pega um problema e fala assim, ó, esse problema aqui eu vou projetar através de uma plataforma, eu vou pegar um processador de uso geral, né? Vou pegar esse problema e descrever, sei lá, em C, né? Aí eu vou compilar, vou jogar numa memória RAM, né? Armazenar ele na memória RAM, ou numa EEPROM, armazeno lá, e aí pega um processador e manda executar. Lógico, como é um programa para ter N linhas, né? A única coisa é armazenar N linhas. Assim, primeiro, mais lento, consome energia, existe uma estrutura para ele, normalmente maior, né? Do que quando você vai para o hardware, né? Você tem um desempenho melhor desse algoritmo e você tem um consumo de energia menor, tá? Então, quer dizer, e outra coisa, em projetos altamente complexos, às vezes eu coloco vários processadores, N processadores lá dentro, trabalhando, quer dizer, então, por exemplo, você tem lá um processador Pentium. Pentium acho que tinha 50 milhões de transistores. Hoje tem chips que tem lá, né, de repente, 50 Pentiums lá dentro. É como se fosse se você imaginar um processador como se fosse um computador, né? Eu tenho uma rede de computadores lá dentro do próprio chip. Sabe o que é isso? Uma rede de computador dentro de um chip, tá? Então, quer dizer, que às vezes você vive num mundo onde o projeto que você passa, são projetos mais simples, pequenos, entendeu? Então, esses problemas que eu estou comentando é aplicado, é voltado para projetos grandes, complexos, onde exige uma eficiência muito grande de desempenho, de consumo de energia, entendeu? Essas coisas. Tudo bem? Bem, então agora nós vamos entrar no projeto de máquinas síncronas. O projeto de máquinas síncronas, ele usa, a gente segue mais ou menos aquele roteiro, com modificações do projeto das máquinas assíncronas, né? Essa classe que a gente viu de máquinas assíncronas, que usou aquele roteiro ele é adaptado a projeto de máquinas de estado definido síncronas. Então eu tenho agora, o que acontece, né?
O método também das máquinas é baseado no método baseado em Huffman. Está vendo? Eu tenho aqui, lembra, o Huffman, a máquina era um circuito combinatório, e aqui é a realimentação e o atraso. Nessa realimentação, eu introduzo uma memória explícita, baseada em flip-flops, entendeu? Tá? Que vai me armazenar os estados na máquina. Então, se eu tenho 4 estados, eu preciso de 2 variáveis de estado, então vou ter 2 flip-flops aqui. Ó. Eu tenho 30 estados. Então, 30, eu vou precisar do quê? 2 elevado a 5 é 32. Então, eu vou precisar de 5 flip-flops aqui. Ó. Tá? E assim por diante. Tá? Então, tá vendo aqui, ó? Já numa notação de Moore e Milley, tá vendo? O Moore, tá vendo? Tenho agora, lá no Moore, no assíncrono, eu tinha o quê? 2 blocos, né? Eu tinha a lógica de próximo estado, que era realimentada, e a lógica de saída. Agora eu tenho 3 blocos. Eu tenho a lógica que a gente chama de excitação, aqui eu tenho o banco de flip-flops, e a lógica de saída, tá vendo? Esse banco de flip-flop é esse aqui, ó, essa memória aqui. Tá? Quando o flip-flop é D, a lógica de excitação coincide com a lógica de próximo estado. Quando é outro flip-flop, T, JK, RS, ou de repente o banana, eu tenho a lógica de excitação. Eu tenho a lógica de saída. Se é Milley, tá vendo aqui o vermelho? Se é Milley, tá aqui. Ó, tá? Então agora, como é que vai ser o projeto? Né? Deixa eu ver aqui o projeto. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o procedimento. Primeiro, descrição do problema. Lembra, aqui a gente gerava a tabela de primos estados, seja Mu, seja Milley. Aqui é o seguinte, primeiro do síncrono, né, desaparece o conceito de estado instável e estável. Desaparece. O estado, quando só existe o estado estável, você não fala, simplesmente estado. Então, esse conceito de estado estável e instável existe no mundo assíncrono, no mundo estável. E por todos eles serem estáveis, então você simplesmente fala estado. Não usa esse conceito de estado estável. Então essa é a primeira coisa. Então, a tabela é diferente. Então, a tabela é uma tabela que a gente chama tabela de transição de estados, Moore ou Milley. Agora, essa tabela também pode ser descrita em grafo. Né? Quando a gente trabalhou no assíncrono, eu procurei não usar grafo, procurei trabalhar com tabela, porque é mais fácil, é mais, como é que se diz? Óbvio, né? Quer dizer, é mais palpável. A tabela entendeu? O grafo já é uma abstração maior. No mundo síncrono, eu particularmente considero trabalhar com grafo melhor. Mas né? Não significa que tem que ser. Porque dois tipos de descrições são equivalentes. A tabela e o grafo. Né? Então, eu particularmente uso assim. Quando eu estou trabalhando no mundo assíncrono, com aquela classe de circuito, que a gente viu, que é a classe de circuito no modo fundamental, eu particularmente gosto de trabalhar com tabela. Existem outras classes de assíncrono que a gente não viu, que eu gosto de trabalhar com grafo, mas são outras classes de assíncrono. Aquela classe especificamente que a gente viu,
né, eu gosto de trabalhar com tabela. No mundo síncrono, eu já gosto de trabalhar com grafo. Mas dá para trabalhar com tabela. Nada impede. Entendeu? Aqui eu desenvolvo o curso, mas trabalhando com grafo. Tá? Mas poderia ser. Aí eu peguei problema, descrevi um grafo. A gente vai ver que é um pouco diferente a maneira como descreve a descrição formal através do gráfico. Depois eu faço a minimização de estado. A minimização de estado, né, que nós usamos, que vale para as máquinas assíncronas do modo fundamental, é o mesmo algoritmo para as máquinas síncronas. É o mesmo, não muda nada. Igualzinho. Tá? Então, eu pego o problema, descrevo o problema ou numa tabela ou num grafo e faço a minimização de estados. O algoritmo mesmo. Aí vem a outra etapa, o assinalamento de estados. O assinalamento de estados, como é que você diz? Existem algoritmos na literatura, nós não vamos ver esses algoritmos. Tá? Aqui, não precisa satisfazer o conceito de corrida crítica. Não existe no mundo síncrono problemas de corrida crítica. Não existe. Então, nessa etapa de assinalamento de estados, eu posso usar um código arbitrário, um código qualquer que eu arbitrariamente escolho os códigos para cada estado. Entendeu? Não precisa ver problema de corrida crítica, que não existe problema de corrida crítica nas máquinas síncronas. Aí vem o seguinte, como eu introduzi explicitamente uma memória, eu tenho que agora definir qual é o componente, né, que eu vou usar na memória. Que é que escolher flip-flops. Tá? Tá aqui. Aí eu escolho o flip-flop. Né? Aí vem a minimização lógica. Na minimização lógica, muda um pouco. Né? Na minimização lógica, a gente, lá no assíncrono, a gente tem a preocupação com o hazard, né? No caso, para aquela máquina, né? A máquina modo fundamental, com o hazard do lógico tipo estático. Aqui não. A gente não tem nenhum problema de hazard lógico. Nenhum. Então, aqui a minimização lógica ela é convencional. Então, se eu escolhi aqui flip-flop D, então, na minha, eu vou extrair equações, né, de próximo estado, sem preocupar a minimização lógica, sem preocupar com hazard. Se eu escolher, por exemplo, J, se eu escolher E, a minimização lógica, ela é se for JK, eu tenho uma equação para o J, uma equação para o K, entendeu? Se for RS, uma equação para o R, uma equação para o S, entendeu? Tá? E o mapeamento tecnológico é convencional, entendeu? Bem, aqui mapeamento tecnológico, lógico, na literatura também. Existem algoritmos, né, complexos para chegar no melhor mapeamento, né? Aqui não, o mapeamento nosso é normal. Põe uma porta E normal, né? Um OU normal, tudo normal, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente vai ver aqui, vamos ilustrar aqui com esse detector de sequência. Né? Eu vou seguir esse procedimento para projetar máquinas assim. Esse projeto aqui de uma máquina síncrona, ele faz parte do 6º laboratório. Não sei como é que está o laboratório de vocês, mas seria o 6º laboratório. Tá?
Vocês estão fazendo no laboratório alguma coisa? Alguns laboratórios a gente está fazendo, que é a parte de simulação, né? Trabalha com quarto. Vocês estão aonde? Qual laboratório vocês estão? A gente está no laboratório 3 agora. 3? 3. Tá. Tudo bem. Bem, o terceiro é ULA, né? Não é ULA. O ULA é o quarto. Esse negócio de rede interativa, não é? A terceira é rede interativa, é a terceira. É. O quarto que é ULA, o quinto é assíncrono e o sexto é isso aqui que a gente está vendo, o sexto laboratório. É isso aqui. Tá? Então, como é que é? Olha esse projeto aqui, olha como é que é. É um detector que ele detecta 3 1s consecutivos. Então, vem o clock aqui. O projeto tem... A máquina necessária tem uma entrada e uma saída. Tá? Então, como é que é? Vem o clock, né? Ele vê o valor do X. Se o X é 0, não faz nada. Se o X é 1, opa, é 1, legal. Aí ele vê o novo clock, ele vê o X. Opa, é o segundo X, 1, legal. Aí vem o clock. Aí ele vê, opa, é o terceiro X, 1, legal. Aí o Z vai para 1. E aí, se o X permanecer em 1, o Z continua em 1. Quando o X vai para 0, o Z vai para 0. Dá para perceber que isso aqui é um circuito sequencial, né? Porque ele está memorizando, né? Eu posso ter, por exemplo, né? Eu tenho memorizando aqui quantas vezes o X é 1. Então é um circuito sequencial. Está vendo aí, ilustrando aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, veio o clock, tá 0. Um pouquinho antes, tá 0. Então o Z é 0. Então aqui tá 1, veio o 0 aqui. Aí vem o clock. Opa, tá 0, continua 0. Aí, se você olhar aqui, por exemplo, aqui, ó, tem 1. Vem o clock, né? Opa, é 1. Legal. Né? É que aqui tá. Deixa eu ver o negócio. Aqui, não sabe. Aqui, esse cara é que sempre vai bagunçado. Preciso refazer isso aqui. Imagina que esse 1 aqui está aqui. Então eu tenho, ele conta o primeiro 1, aí esse 1 aqui entrou aqui, é o segundo 1, e esse aqui é o terceiro 1. E aí sai 1 aqui, tá vendo? Tá? Então ele conta 3 1. E permanece 1. Né? Permanece, enquanto que ele está 1, permanece 1. Quando o X vai para 0, ele vai para 0. Tá? Mas vamos ver. Vamos fazer. Isso aqui é o enunciado do problema, né? Vamos agora pegar esse conceito aqui e vamos descrever no caso, eu vou descrever em forma de gráfico. Né? Como é que é na forma de gráfico? É o modelo Moore que eu coloquei. Inicialmente eu propus o modelo Moore. Então, como é que é? No vértice, eu tenho o estado e a saída. Então, é diferente. Tá? Como é que eu faço? Né? Enquanto o X for 0, tá? Eu fico no estado A. Só que assim, agora, não é mais por evento que eu mudo de estado. Eu estou aqui. Vem o clock, ele X é 0, a máquina permaneça no estado A. Se o X é 1, ele atualiza, né, a memória do estado para o estado B. Lembra? Se você olhar aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Ele vem aqui. Aqui tem a entrada X e aqui tem o próximo estado, né?
Por exemplo, se o X é 1, eu estou no A, aqui está no A, aqui está no A. Né? Aí eu mudei o X para 1. Quando eu coloquei X para 1, esse circuito gera o B. Só que o B está aqui. Então aqui está o A e aqui está o B. Vem o clock, ele armazena o B. Aí o B vem aqui. Ó. Aí o B está aqui. Aí novamente, opa, o X é 1. Se o X é 0, ele gera o A aqui. Ah, não, o X é 1. Aí ele gera o C. Coloca o C aqui. Então aqui tem o B e aqui tem o C. Vem o clock, ele armazena o C. E assim vai indo, entendeu? Olha lá, tá vendo? Estou no A, estou aqui no A. Aí o X está 0. Vem o clock, permaneço no A. Ah, não, o X é 1. Vou para o estado B. Aí eu estou aqui. Aí eu posso ficar brincando com o X, mas de repente eu parei. X1. Vem o clock. Opa, X1? X é 1. Vou para o estado C. Com saída 0. Aí eu estou aqui, fico brincando com o X, não acontece nada. Aí, de repente, eu coloco X0. Vem o clock, ele me manda para o A. Entendeu? Então, tá vendo? Se você pegar aqui representa bem, tá vendo? Aqui está entrando o estado atual, né? E a entrada. E aqui a saída está me gerando o próximo estado, tá vendo? Aí, quando vem o clock, eu armazeno o próximo estado. Nesse loop aqui, né? O que acontece nesse loop? Eu tenho, por exemplo, o C aqui, o C não, o A. Só que o X é 0, ele me gera o A aqui. Então, vem o clock, ele armazena o próprio A, entendeu? Tá? Então, esse é desse jeito que funciona a máquina, tá vendo? Aí não, eu tô no C e o X é 1. Vem o clock, ele vai para o D com saída 1. É 1 porque teve 3x1 consecutivos, tá vendo? O primeiro, o segundo e o terceiro. Enquanto que o x permanecer 1, né, a saída é 1. Quando o x for para 0, ele volta para o A para recomeçar a contagem a nova detecção, entendeu? Bem, então tá aqui. Agora, não existe mais o conceito, né? Como é que eu crio a tabela? Então, EMUR. Então, tenho os estados atuais, está aqui, tá aqui. Eu tenho a saída, e no caso tem uma variável só de entrada. Então, está aqui o x, que é 0 e 1. Tá vendo? Quando o x é 0, ele permanece no A, tá vendo? Então, A. Por exemplo. Só que agora é diferente. Agora é assim, olha como é que funciona. Eu estou aqui, ó. Aí eu fico brincando com o x. Entendeu? Eu estou aqui. Aí eu fixei x igual a 0. Vem o clock, ele me manda para A. No caso, é o próprio A. Ah, não, o x é 1. Ele me manda para o B. Quando ele me manda para o B, eu estou aqui, ó. Aí, vamos falar que o x é 1. Vem o clock, ele me manda para C. Aí eu estou aqui, ó. Aí vamos falar que o x é 0. Vem o clock, ele me manda para A. Tá vendo a tabela? Então tá aqui a tabela. Então agora não existe mais esse conceito de estado estável, instável. Agora não. Tá vendo? E outra coisa, não existe mais aquele conceito de fluxo de estados. Agora não. Eu poderia, tá vendo aqui, ó? Não existe, tá vendo? Lá tem que ser, né? E o B estava aqui. Não existe mais. Agora o B está aqui. Aí o X é igual a 1. Vai para C. Eu estou aqui no C. Aí X é igual a 1. Vou para D. Aí o X é igual a 1. Permaneço no D. Aí eu estou aqui. Ah, o X é 0. Vou para A.
Então, uma nova filosofia, né, a tabela para as máquinas, assim, outro estilo de tabela. Né? Por isso que a gente não chama tabela de fluxo de estados, a gente chama tabela de transição de estados. Tá? Tudo bem? Agora vamos minimizar a tabela. Vamos minimizar a tabela. Tá? Mesmo procedimento, não mudou nada a minimização. Por exemplo, eu tenho um arranjo, né? Tenho um arranjo. Aqui uma outra coisa. A única mudança que ocorre é o seguinte: eu posso ter lá no assíncrono, todas as minhas máquinas eram especificadas incompletamente, todas. Aqui não. Aqui eu posso ter máquinas especificadas completamente e máquinas especificadas incompletamente. Quando as máquinas são especificadas completamente, eu não preciso daquela terceira etapa, né, na minimização de estados, quando as máquinas são especificadas completamente. Quando as máquinas são especificadas incompletamente, se tiver dependências não resolvidas, aí eu preciso da terceira etapa, igualzinho, não muda nada. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho um arranjo aqui, AB, saídas iguais, depende do BC. BC está aqui. AC, aqui tudo bem, saídas iguais, aqui tudo bem, depende do BD, está aqui. O AD, saídas diferentes, então X. BC, saídas iguais, mas depende do CD, está aqui. BD, saídas diferentes, X. E CD, saídas diferentes, X. Como CD é X, aqui virou X. Né? Como BD é X, aqui virou X. Né? E como o BC virou X aqui virou X também. Então, tudo é X. Como tudo é X, significa o quê? Que essa máquina, essa tabela já é mínima. Porque tudo é X, tá vendo? Quando tudo é X, significa que ela é mínima. Então, fiz a minimização de estados. Essa foi, né, a segunda etapa. A terceira etapa é o assinalamento. A terceira etapa é o assinalamento. O assinalamento de estados, você pode fazer chutar o código, qualquer código. Tá? Então foi chutado, tá vendo? Normalmente, o que você procura chutar? Que existe uma probabilidade do circuito ser menor, né? Procura chutar adjacente, né? Aí você tem uma tendência do circuito ficar menor, tá? Então, tá vendo? Então, A0001, né? Aqui eu procurei colocar 1, né? Porque o que eu fiz? Aqui o meu chute aqui foi assim. Eu já procurei, como eu tenho essa tabela, eu procurei fazer com que essa tabela já ficasse no estilo de mapa de Carnot. Esse foi o chute que eu dei. Então, 00, 01, 11 e 10. Tá vendo? Se não me engano, né? Ou não, o que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Não, falei besteira. Eu coloquei. Porque aqui tem ABCD. Não, eu chutei desse jeito aqui. Nem tem. Um chute totalmente aleatório, né? 00, 01, 11. Foi chutado totalmente, mas tudo bem. Né? Esse aqui foi o chute. Então, tá vendo aqui? Aqui é o A, né? 00, que é o A. Aqui é o B. Aí depois vem o C. Depois vem o D. Né? Vem o C. O C vem para cá. Depois o D. E do D permanece no D ou vai para o A. Tá vendo? Então tá aqui. Aí, fiz o assinamento de estados. Tudo no chute.
um chutômetro. Agora eu vou escolher qual flip-flop. Normalmente, escolher flip-flop é o seguinte. Primeiro, normalmente nos livros, você escolhe o flip-flop para toda a memória. O mesmo flip-flop. Isso aí não é obrigatório fazer isso. Né? Se você olhar essa memória aqui, posso ter, eu tenho 5 flip-flops. Um é JK, outro é D, outro é T, outro é DR. É isso, essa maluquice. Normalmente, o pessoal usa o mesmo flip-flop, né, para toda a memória. Não é obrigatório isso, mas, né, normalmente nos livros o pessoal faz isso. Outra coisa, dependendo da aplicação, existe flip-flops, um melhor que o outro. Por exemplo, JK. O JK, primeiro inconveniente que ele tem, né? Ele vai precisar de 2 equações para cada flip-flop. Então, essas 2 equações vai aumentar meu número de conexões. Só que ele tem uma vantagem. Você viu que aparece bastante don't care aqui, ó? Don't care, don't care, don't care, don't care. Ele tem uma tendência de ter uma lógica de citação até menor, mesmo com 2 equações. O flip-flop D, ele tem uma equação só, mas ele não tem don't care. Ele tem uma tendência de ter mais portas, né? Mais portas e menos conexões, né? Tá? Por causa das 2 entradas. Então, por exemplo, certos tipos de projeto, por exemplo, envolvendo registradores, flip-flop D é melhor. Né? Por exemplo, projeto que a gente vai ver depois, contadores, né? Cronômetros, o flip-flop T é melhor. E o JK não tem assim para esse tipo de aplicação, o JK é melhor. O JK é mais ou menos assim, neutro, né? Ele se dá bem em todos, quase todos, entendeu? Então, mas, por exemplo, existe um inconveniente. Por exemplo, se você vai trabalhar no ambiente, na plataforma da Altera ou da Xilinx, lá não existe flip-flop JK fisicamente falando. Existe flip-flop D, fisicamente falando. Só tem flip-flop, lá tem milhares de flip-flops D. Mas eu resolvi usar JK. O que o compilador da Altera vai fazer? Vai converter, como a gente viu lá. Vai pegar o teu JK e converter para D. Vai fazer isso, ele vai fazer, o compilador. Entendeu? Porque você colocou no teu projeto flip-flop JK. Estou colocando JK aqui no teu projeto. Aí você fez lá, ou por captura esquemática, ou por VHDL, você entrou lá no teu flip-flop JK. O JK não existe fisicamente falando, lá na Altera. Lógico, num projeto de chip, normalmente nas bibliotecas tem flip-flop JK, né? JK, D, T, RS, tá? Que são flip-flops convencionais, tradicionais, tal, né? Tá? Então eles têm, mas na plataforma de FPGA, da Altera, das Xilinx, tal, não tem. Então ele vai converter. Ele vai pegar o flip-flop JK e converter para D. Como a gente vai fazer exatamente o que a gente fez, né, nessa aula. Vai fazer isso, tá? Então, no ambiente de FPGA, é bom já trabalhar direto com flip-flop D, entendeu? Tá? Mas no ambiente de VLSI, está fazendo chip, né? Então, né, tudo bem. Lá tem na biblioteca, você pode fazer, tá? Tudo bem? Então, o que eu preciso? Então,
Eu escolhi JK. Agora eu vou fazer a minimização lógica. Para fazer a minimização lógica, eu preciso do quê? Da tabela de excitação do flip-flop que eu escolhi. Então está aqui a tabela de excitação do JK, tá vendo? Está aqui. Ah, não sei, esqueci. Como é que é a tabela de excitação mesmo do flip-flop que eu vou usar? Tem que lembrar a tabela de operações. Porque a partir da tabela de operações, você extrai a equação característica do flip-flop. E a partir da equação característica do flip-flop, você monta a tabela de excitação. Ah, tem um problema aqui que o cara quer que eu projete essa máquina usando a tabela de operações dele. Você acha a equação característica e a equação característica você acha a tabela de citação do flip-flop. E aí eu tenho JK. No caso, em 4 estados, no mundo síncrono, como não tem problema de corrida, eu tenho sempre, eu tenho, sei lá, 8 estados, vou precisar de 3 variáveis de estado. Ah, eu tenho 15 estados, vou precisar de 4 variáveis de estado. Não tem aquele negócio no mundo assíncrono que, de repente, eu preciso de mais variáveis de estado para resolver o problema de corrida crítica. Aqui, como não tem problema de corrida crítica, não existe isso. Então, o número de estados automaticamente já define o número de variáveis de estado aqui no mundo síncrono. Entendeu? Então, está aqui, né? Está aqui. Então, eu preciso, como são 4 estados, eu preciso de 2 variáveis de estado. Então, eu chamei esse cara variável de estado Q1. E esse cara eu chamei de variável de estado Q0. Está aqui. Então, aqui é o Q1, aqui é o próximo Q1, tá vendo? Aqui é o próximo Q0 e assim por diante. Tá aqui. Então, para cada variável de estado, eu vou ter um flip-flop. Então, eu vou ter um flip-flop JK Q1 e um flip-flop JK Q0. Chamei, estou chamando, né? O flip-flop JK Q1 e o flip-flop JK Q0. Para o flip-flop JK Q1, eu vou ter a equação J1 e a equação K1. Para o flip-flop que eu chamei de Q0, eu vou ter a equação J0, K0. Como é que eu extraio essas equações? Então, vamos ver. Então, aqui, está vendo? Só entra, não entra saída. Né? Então, eu vou ter... então, isso aqui já está no mapa de Carnot, né? Já está na configuração aqui em mapa de Carnot, né? Essa tabela, né? Então, está aqui. É só pegar... Tá vendo? Como é que eu vou montar a tabela? Então, é assim, olha como é que eu vou montar a tabela. Então, aqui é do J0 e aqui do K0. J1 e K1. Então, vamos pegar. Então, J0, o K0, vamos pegar aqui. É esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 0, continua no 0, tá vendo? Ó? Olha lá. Tá vendo aqui, ó? 0, continua no 0. 0, continua no 0. Eu coloco 0 no J e X no K. Então, nessa célula aqui, lembra? Eu tenho 8 células, tá vendo? 4, 4, 8. 4 e 4, 8. Então, nessa célula que eu estou trabalhando, que é daqui para cá, tá vendo? Eu coloco 0 no J e X no K, tá vendo? 0 no J e X no K, tá vendo? Agora na outra célula, essa aqui, ó. De 0 para 1. 0 para 1. Eu coloco 1 no J e X no K. 1 no J e X no K, tá vendo? Olha aqui, vamos ver a outra aqui, ó. 1 para 0. 1 para 0, eu coloco X no J e 1 no K.
Tô aqui, né? X no J e 1 no K. Tá vendo? Agora aqui, ó. Mesma coisa aqui, de 1 para 0. Mesma coisa aqui, repete. X aqui e 1 aqui. Agora aqui, de 0 para 0. 0 no J e X no K. 0 no J e X no K. Na outra coluna, nessa célula aqui, corresponde a essa e essa. Aqui é de 0 para 1. 1 no J e X no K. 1 no J e X no K. Tá vendo? Olha aqui, ó. De 1 para 0. X no J e 1 no K. X no J e 1 no K. Tá vendo? Aqui, ó. De 1 para 1. Para lá, de 1 para 1. Tá vendo aqui? 1 aqui, 1 aqui. 1 para 1. X no J e 0 no K. X no J e 0 no K, tá vendo? E aqui, de 0 para 1, tá vendo? 1 no J e X no K. 1 no J e X no K. Pronto, tá aqui. Agora eu faço a cobertura normal. Normal. É interessante. Então, eu tenho aqui a cobertura que tem X. Aqui, tá vendo? Aqui é casado ou isso aqui. O que é isso aqui? Q1 barrado. Tá aqui Q1 barrado. Aí eu faço o mesmo procedimento que eu fiz para o Q1. Então, o que eu faço? Ó, de 0 para 0, de 0 para 0, tá vendo? Olha lá, 0 para 0 é 0x, tá vendo? 0, 0, xx, tá vendo? Aqui, de 0 para 0 e de 0 para 1, né? Então, 0x e 1x, tá vendo? Monto aqui e agora extraio, né? O J1 vai ser o quê? X, que é 0, tá aqui. E aqui vai ser K1, X barrado. Pronto. Então, aqui as 4 equações de excitação, tá vendo? A gente chama isso aqui de equação de excitação. Você vê que a equação de próximo estado te ajuda a você montar a tabela, né? de estado, né? A lógica de excitação, não. Por isso que os nomes são diferentes. Então, isso aqui é a lógica de excitação. Isso aqui. Que não tem nada a ver com a equação de próximo estado. E a saída, né? A saída, como é modelo Moore, só entra as variáveis de estado. Então, tá vendo aqui, ó. O 1 é 1 e o resto é 0. Tá aqui, ó. Pronto. Aí eu pego essas equações, essas 5 equações, mais 2 flip-flop JK, um é chamado Q0 e outro é chamado Q1, e monto o circuito. Olha lá. Montei o circuito, tá vendo? Ó. Olha lá, J1, o que é? X, Q0. Tá vendo? Se você olhar aqui, ó. Olha lá. Olha lá. É que eu comecei aqui. O primeiro flip-flop foi o Q1 que eu coloquei, né? A ordem aí não importa, né? Você coloca o Q0 primeiro aqui e o Q1 aqui. O que você tem que saber tem que bater. Esse Q1 aqui tem que ser esse aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui. E o Q0 tem que ser esse e esse. A ordem que você colocou esse aqui, não importa a ordem. Tá? Então aqui eu comecei primeiro pelo J1 aqui. Primeiro flip-flop que eu coloquei J1, né? Então, você vê que o J1, se você olhar aqui, ó, né? Olha lá, é X, Q0.
E o K1 é X barrado, tá vendo? Se você voltar aqui, ó, K1 é X barrado, tá vendo? Tá. E o J0 é o X, e o K0, se você olhar aqui, tá? Como isso aqui é barrado, barrado, né? Se eu colocar complemento de complemento aqui, né? Vai dar uma NAND, né? Vai dar uma NAND. Então apareceu essa NAND aqui, tá vendo? Tá. Então X, tá vendo aqui? O X e o Q1, né? Que é isso aqui, né? Se você olhar lá, tá vendo? É XQ1, tá vendo que eu tô pegando? Tá, tá aí. Agora, você vê que o clock não participou do projeto, tá vendo? Agora eu coloco o clock, tá vendo? Tá vendo? Tá aí. Você vê que o clock não participou do projeto. Ele é introduzido depois, tá vendo? Então, o projeto é esse. Tem uma entrada, tem uma saída e a variável do clock, não deixa de ser uma variável de entrada, né? Ele é que vai decidir a transição do estado. Não é mais como no assíncrono, que você muda a entrada e ele já processa. Agora não. Eu posso ficar brincando com a entrada, não acontece nada. Quando vem um clock, aí ele vê o valor de X. Baseado no valor de X, né? Lógico, aqui ele é burro, né? Ele sempre vai memorizar, né? Ele sempre vai processar aqui. Só que às vezes o processamento não muda a saída, né? Tá? Mas ele sempre, obviamente, ele vai falar, não, agora, como a saída não vai mudar, eu não vou precisar injetar o clock aqui. Existem circuitos na literatura adicionais para isso. Porque, mesmo não mudando a saída, coloque um valor, por exemplo, 00. Né? Saída. Quando vem o clock, ela consome energia. Tá? Aqui a gente vai ver a Mili, né? É diferente da máquina Mili. A máquina Mili tem um conceito interessante, da máquina Mili, né? Tem mais 6 minutos. Bem, vamos explicar aqui da máquina Mili, depois, na próxima aula. Como a gente está, no fundo, a gente está adiantado com a matéria, tá vendo? Porque como estilo de aula sendo dado, eu nunca dei, e ao mesmo tempo diferente. Na aula a gente para fazer uma série de coisas, para montar o PowerPoint e tal, uma série de coisas, né? Então a gente perde tempo. Então a gente está acelerado. Né? Então, você vê que essa aqui, qual que seria? Qual semana de aula seria essa daqui? Essa é a primeira semana, professor. Primeira semana. Você vê, normalmente, na primeira semana, no curso normal, eu estaria dando para vocês como projetar uma máquina assíncrona. Entendeu? A gente teria visto já o assinalamento de estados, a minimização de estados,
e correndo eu daria para vocês fazerem no laboratório. Correndo para vocês fazerem no laboratório. Agora a gente está adiantado, né? Tá? Então vamos só ver aqui para finalizar, depois a gente volta na próxima semana isso aqui. A máquina Mealy é diferente. Na máquina Mealy é assim. Ela tem um pouco de assíncrono na máquina Mealy. Por quê? Olha como é que é. Quando eu estou no estado A, se eu mudo a entrada, a saída já pode responder. Sem chegar ao clock. Por isso que é assim, tá vendo? Vamos falar que fosse 1 aqui, por exemplo. Vamos falar que fosse 1 aqui. Então eu estou aqui. O clock não chegou ainda. Aí eu fico brincando com o X. 01, 01, 01, 01. Na saída, começa a aparecer 01, 01, 01, 01. Aí parei. Por exemplo, parei X igual a 1. Aí ele vem o clock e manda para o estado B. Tá? Então deu para perceber que ele, em termos de saída, a resposta da saída antecipa a transição. Então, se você olhar aqui, ó, aqui um X vai para o B. Do B vai para o C, 2X. Quando chega no C, automaticamente, né, a saída já vê o X. Opa, X é 1, tá o terceiro X, saída 1. Mas, na realidade, eu usei o quê? 2 clocks, tá vendo? Por quê? Porque ele antecipa a saída. Entendeu? Então, quando eu estou aqui, opa, o X é 1. Primeiro 1. Aí vem o clock e ele vem para cá. Estou aqui. Aí o X continua 1. Vem o clock, ele vai para o C, o segundo X. Mas quando chega no C, automaticamente quando ele chega no C, ele já vê o X. Opa, X1, terceiro X. Então, saída 1. Mas, na realidade, eu usei o quê? 2 clocks, tá vendo? Então, numa máquina, uma reação entre um consecutivo, deu 3 clocks. 4 consecutivos. Máquina Moore, para esse tipo de problema tem relação. Mesmo na máquina Moore, eu posso ter problemas que não têm relação, né? Nenhuma saída com o número de clocks. Tá? Mas existem problemas que na máquina Moore tem uma relação do número de clocks com a saída. Tá? No caso da máquina Mealy não tem. Aí se você pega, olha como é que é aqui a nova tabela, tá vendo? Ó. Agora, ó, a Mealy está aqui, tá vendo? Eu estou no A, estou aqui. X0, vem o clock, permaneço no A. Ah, o X é 1. Eu estou no A. Estou no A. O X, coloquei X igual a 1. Vem o clock, eu vou para o estado B, mas já com saída 0. Uma coisa aqui, tá vendo? Eu estou no B, vem o clock, o X é 1, vou para o C. Né? Com 0. Mas quando eu chego no C, ele já vê o X1. Fico no C com saída 1. Então deu 3 uns consecutivos. Tudo bem? Bem, a próxima, eu queria apenas fazer uma chamada. Né? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho. Quem é esse fellow aqui? Tem um fellow.
Depois tem outro aí, quem é? Lucas Bastos, Eduardo, o Nicolas, o Victor, o Pedro Dias, o Bruno Lima, o Igor. Opa! O Igor Migalhães. Aí vem o Ricardo. Depois vem o Denis. Depois vem o Pedro Álvares. Pedro Alves, não é o Álvares. Depois vem o Jaime. Depois vem o Lucas Silva. Só. Quem é aqueles dois fellow? Felipe Bastos, acho que é um deles, professor. Hã? Felipe Bastos, um deles. Felipe Bastos. E o outro? Misael pediu para falar também, que ele está sem microfone. Misael. Então são esses? 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16. 16 alunos assistiram a aula de hoje? Bem, para vocês, então, até quarta-feira, se Deus quiser, tá? Tudo bem? Tranquilo. Até mais, professor. Tchau, tchau.